Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Cuidado com as laranjas podres, que muitas vezes necessariamente terão que conviver com você. Se lá no cesto da sua casa, se lá no fruteiro da sua casa há uma laranja podre, para não contaminar as demais, certamente você a remove daquele fruteiro e a lança fora. Mas muitas vezes na vida, nós não podemos simplesmente pegar e lançar fora pessoas que, de maneira obrigatoriamente, às vezes vão ter que conviver conosco. O que nós precisamos é criar uma blindagem em nossas vidas. O que nós precisamos é nos revestir de toda a armadura de Deus, de maneira que a podridão desse mundo não venha contaminar você. Quantas são as pessoas que outrora carregava virtudes louváveis, pessoas generosas, pessoas justas, pessoas bondosas, pessoas que tinham coração de Deus, coração abençoado, um coração puro, mas de tanto conviver com laranjas podres, que esta pessoa se perdeu. Pois a palavra do Senhor vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. E hoje, cada dia que se passa, está ficando praticamente impossível você não ter que conviver com laranjas podres, seja no trabalho, seja em casa, num grupo familiar, na igreja. Ou seja, as laranjas podres estão por todos os lados e por todos os lugares. E para que não venhamos ser contaminados pela podridão que há nesse mundo, que muitas vezes vai querer passar uma imagem para você, para mim, que vale a pena ser podre. Olha o que nós estamos vendo no nosso Brasil, na nossa nação tão abençoada. Mas a impressão que os poderosos estão nos dando, a impressão que a gente está tendo, que a corrupção vale a pena ser bandido, vale a pena praticar a extorsão, o suborno. É isso que aparentemente está aparecendo, mas essa não é a verdade. Isso não é o que diz a palavra de Deus. Ao contrário, a palavra de Deus, ela nos dá uma plena clareza e absoluta certeza que o perverso, que o roubador, que o injusto, que o mau não ficará impune jamais. Mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar para ele, seja ele quem for. Seja ele quem for, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Ainda que aparentemente ele quer passar uma imagem que ele faz, ele manda, e aparentemente nada acontece com ele, como se ele fosse intocável. Ainda que ele queira passar essa imagem, mas na verdade
O que ele não sabe é que o tempo dos perversos está chegando ao fim. Por isso, não acha ou não deixa o mundo dizer para você, não deixa as pessoas que estão em sua volta querer fazer você acreditar que vale a pena ser uma pessoa mau, que vale a pena ser injusto, que vale a pena mentir, porque às vezes parece que mentir, tem tanta gente mentindo, enganando, passando os outros para trás, querendo levar vantagem sobre as outras pessoas, querendo se apropriar de algo indevido que não lhe pertence, e aparentemente nada acontece com essas pessoas. Não permita que esse mundo mau que jaz no maligno, não permita que as laranjas podres, que vivem na podridão, nas imoralidades, que vivem na prática das injustiças, não permita que eles venham fazer você achar que isso vale a pena e de repente você venha perder as boas virtudes que Deus colocou diante de você ou dentro de você. Porque a palavra de Deus não pode falhar. E olha o que diz a palavra do Senhor Jesus: as virtudes devem ser cultivadas. Ou seja, todos os dias eu e você precisamos cultivar as virtudes que Deus colocou dentro de nós, porque se nós não cultivá-las, se nós não cuidar dessas virtudes, nós iremos acabar perdendo elas, e nós iremos nos tornar igual a esse mundo, podres igual a eles. Mas a palavra diz: cultiva, cuida, guarda, proteja as virtudes que Deus colocou em você e em todo ser humano. Não acha você que essa pessoa que hoje está roubando, matando, se prostituindo, cometendo suborno, não pensa você que essas pessoas, elas foram criadas desta forma? Não. Elas nasceram com a inocência, elas nasceram com a bondade, com a virtude de Deus dentro delas, mas elas foram deformadas ao longo da sua criação, do seu desenvolvimento como pessoa, como ser humano, devido ao ambiente que talvez ela passou a viver, as pessoas que ela passou a conviver, foi a contaminando, e ela simplesmente aceitou isso, porque não é pela razão de você conviver com pessoas maus que necessariamente você vai se tornar mal. Não, ao contrário. Olha Daniel, olha José, exemplos de pessoas que conviveram no meio da idolatria, da imoralidade, da promiscuidade, do pecado. Mas como diz o próprio Daniel, eu resolvi permanecer incontaminável, não me contaminar com as iguarias do rei. Quem decide é você, quem decide sou eu. Não é porque as pessoas que estão em sua volta é mal e estão praticando a maldade que você tem que se tornar mal. Não, a escolha é sua, minha irmã. A escolha é sua, meu irmão. A escolha é minha, somos nós que decidimos. Você não pode deixar a maldade desse mundo, a sujeira, a corrupção desse mundo, as imoralidades desse mundo contaminar você, não. Por isso que a palavra está nos dizendo que nós devemos cultivar as boas virtudes que Deus colocou dentro de nós. Que virtudes são estas, bispo? É o amor,
é a bondade, é a generosidade, é a fidelidade, é a verdade. Tudo isso são virtudes que Deus nos deu. É a honestidade, é a compaixão, é a misericórdia, é ser verdadeiro, é ser uma pessoa sincera. Isso são virtudes que Deus te deu, e que se você não cultivá-la, você pode simplesmente perdê-la. Mas olha o que diz aqui, ó: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, paciência. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Você precisa se revestir como eleito de Deus. Não importa, porque muitas vezes, por causa da necessidade, você vai ter que trabalhar com pessoas que são laranjas podres. Você vai ter que conviver com pessoas, e não tem como você fugir disso. É o mundo que nós habitamos, é o mundo que nós vivemos, não tem para onde correr. A única saída para mim e para você é nos revestirmos como eleitos de Deus, ou seja, é você ter a clareza da sua identidade, é você saber quem você é. Você é um eleito de Deus, você é um eleita, um escolhido, uma escolhida, você é um filho de Deus. É você saber que você é a luz desse mundo, e que você não pode deixar as trevas contaminar você. Ao contrário, você é a luz. Se revista como eleito de Deus, se revista como escolhido, como um homem ou uma mulher que teme a Deus, que valoriza as virtudes que Deus colocou em você, que valoriza as verdades bíblicas da palavra, para que você não seja contaminado. Porque se você se contaminar, o castigo que virá para eles virá sobre você. Porque Deus não vai fazer acepção de pessoa, a menos que você decida ser diferente e fazer como Daniel. Senhor, eu posso estar no meio de todas as laranjas podres, eu posso estar no meio de toda a podridão, mas eu não me contaminarei com esse mundo. Eu não me deixarei ser levado pela sujeira, pela imoralidade, pela imundícia desse mundo, mas eu vou me revestir das boas virtudes: mansidão, humildade, longanimidade, verdade, justiça, amor, fé. E para finalizar, olha o que diz a palavra: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia! Deus está dizendo, acima de todas as outras coisas, tenha o amor verdadeiro dentro do seu coração, porque o amor é a perfeição. Não perca o amor, o prazer em viver a vida que Jesus te deu, em fazer o que Ele te escolheu para fazer, porque não basta apenas você fazer, é necessário você fazer com amor, com prazer. Às vezes você entra em uma loja, está cheio de atendentes, mas muitos estão ali para te atender emburrados, desconfortáveis, estão somente por causa de uma necessidade, não tem prazer naquilo que faz, e você percebe, reclamando da vida, murmurando, com cara fechada. Às vezes você já não trata mais o seu marido, a sua esposa,
os seus filhos com amor, com prazer. Você já não tem mais prazer de orar. Às vezes você até ora, às vezes você até vem à igreja, mas é como se você estivesse fazendo algo forçado, obrigado. Mas a palavra está dizendo: acima de tudo, esteja o amor, cultive o amor que Deus colocou dentro de você. Não deixa esse mundo roubar o amor que Deus colocou no seu coração, o prazer em viver a vida, em fazer as coisas com alegria, com amor. Ô bispo, mas as pessoas não valorizam. Eu sei disso. Ô bispo, as pessoas não estão nem aí. Eu sei disso. Mas é por isso que a palavra vai dizer aqui, ó, escuta isso: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor, dando por ele graça ao Deus Pai. Deus está dizendo que tudo o que você e eu fizermos seja feito como se fosse para Ele, porque é dele que vem a nossa recompensa. Porque muitas vezes as pessoas não estão nem aí para aquilo que você está fazendo, mas o seu dever, o meu dever, é fazer com amor. Ou você acha que eu já não fui aconselhado? Já teve pessoas, aliás, até pastores, falar assim: bispo, eu vejo que o senhor às vezes se preocupa em querer ensinar as verdades. Tem muitas pessoas que não estão nem aí para a verdade, elas só querem saber de oba-oba, elas só querem ouvir profecia de vitória. E eu vejo que o Senhor, às vezes, eu falei: meu irmão, eu não estou esperando recompensa de homens. Essa pessoa me diz: bispo, essas pessoas não valorizam. Se o senhor continuar falando a verdade, o senhor vai acabar ficando sozinho. Eu já ouvi isso. As pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir aquilo que satisfaz o seu ego, elas querem ficar no oba-oba, elas só querem ouvir palavras de vitória, elas não querem ser corrigidas, disciplinadas, orientadas. Mas eu disse para essas pessoas: o que eu faço, eu não faço esperando recompensa de ninguém, aplausos, elogios, não, mas eu tenho uma missão, e a minha missão é fazer o que Jesus me ordenou, que é pregar a sua palavra. Goste você ou não, a palavra tem que ser pregada do jeito que ela é, e nem sempre a palavra vai nos agradar, porque a palavra, ela vai sempre confrontar a nossa natureza carnal, pecaminosa. Por isso que a palavra diz que tudo que você fizer, faça com amor. Eu não venho aqui simplesmente fazer um vídeo esperando, não. Às vezes, pessoas não vão nem assistir, mas independente de se é uma, se é duas, se é 5, se é 10, se é 100, se é 1000 que vai ver, isso não me importa. É claro que eu quero que o máximo de pessoas seja alcançado por esse vídeo, mas independente de quantas pessoas vão estar lá, eu tenho uma missão, que tudo o que eu fizer eu tenho que fazer com amor, porque eu estou fazendo para Deus, em primeiro lugar, e depois, para que você seja alcançado, é dele que vai vir a recompensa, como tem vindo. Eu sou recompensado todos os dias pelo meu Deus, eu sou honrado por Ele, eu sou cuidado, eu sou guardado, eu sou protegido por Ele, porque tudo que eu faço, eu quero fazer com amor, e é isso que Deus está dizendo que você deve fazer. Trabalhe com amor, ainda que o seu patrão e as pessoas que você está atendendo não te valorizem, mas entenda, a valorização não vai vir deles. Deus vai te honrar, Deus vai te recompensar, Deus vai te dar vitória. O que Ele está dizendo para mim e para você é:
não se contamine com essas laranjas podres. Não deixa de ser a pessoa que Deus te criou para ser por causa da podridão desse mundo. Não mude aquilo que Deus colocou dentro de você. Cultive as boas virtudes que há dentro de você. E se você assim proceder, Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória, e todos verão a glória dele na sua vida. Para não se estender aqui, o vídeo não ficar muito longo, eu quero parar por aqui, mas eu creio que esta palavra, ela vai falar ao seu coração, como está falando comigo agora. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu quero convidar a você, humildemente, se você achar que é necessário e que vale a pena, compartilhe essa mensagem, deixa seu like aí agora, se inscreva nesse canal, você que não é inscrito ainda, faça seus comentários aí agora, o que você achou dessa mensagem, dessa palavra, se realmente você concorda que há muitas laranjas podres que estão em nossa volta, e que se a gente não vigiar, a gente acaba sendo contaminado por elas. Por isso, se cuide, cultive as boas virtudes que Deus colocou dentro de você, como Daniel fez, e seja diferente, porque Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, Deus vai glorificar o nome dele através da sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, que Deus abençoe a todos vocês. Fica todos na paz do Senhor Jesus, e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau.